Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. Tem acontecido uma mudança no mercado de trabalho de alguns anos para cá no mundo todo. As empresas têm percebido que as habilidades socioemocionais de um profissional, seja ele de qualquer área, são extremamente necessárias. Ou seja, a capacidade daquele profissional de conviver em harmonia, de colaborar, de interagir de maneira positiva com a equipe que ele faz parte. E agora a nossa reflexão. Como a prática dos princípios cristãos e espíritas podem nos ajudar nessas habilidades? Nós vamos falar sobre esse tema no programa de hoje. Mas antes, nós vamos ouvir juntos a mensagem psicografada por Chico Xavier. A novidade maior. Inegavelmente o mundo progride, embora com lentidão. À vista disso, em cada dia, é natural que a Terra surja de algum modo renovada em si mesmo. Entretanto, forçoso convir que do lado externo das situações e das coisas, com leves modificações, aquilo que vemos agora é o que já vimos. O sol, cuja marcha Josué supôs haver paralisado no combate contra o rei de Jerusalém, é o mesmo que clareia a estrada do deserto para o beduíno de hoje. A lua que afagava a cabeça de Sócrates não sofreu diferenças. O mar que Tibério fitava das alturas de Capri oferece atualmente o mesmo espetáculo de imponência e beleza. As grandes cidades da hora moderna são herdeiras das grandes cidades que o tempo sepultou em valas de cinzas. As tricas políticas que criam a guerra nos dias que passam, não obstante mais espaçadas, são idênticas às que faziam a guerra no tempo dos faraós. Os escritores de inspiração infeliz que há milênios envenenavam a cabeça do povo são substituídos na época presente pelos escritores inconsequentes que articulam palavras nobres e corretas, fomentando os vícios do pensamento. Inegavelmente, o progresso é a lei. Contudo, só o conhecimento de nós próprios conseguirá realmente fundamentá-lo e apressá-lo em sadios alicerces na experiência. Por essa razão, a maior novidade para nós, acima de tudo, ainda e sempre, é a nossa possibilidade imediata de manejar a própria vontade e melhorar a vida melhorando nós mesmos. Costuma-se dizer no mundo corporativo que, na maioria das vezes, nós somos admitidos num emprego por causa das nossas habilidades técnicas, o que nós sabemos fazer, o nosso conhecimento, a nossa formação, o nosso currículo, e nós somos demitidos quando não apresentamos habilidades socioemocionais, ou seja, como nós lidamos com as nossas emoções, com as reações dos outros, a forma como nós nos relacionamos, se somos de fácil ou de difícil trato na rotina de um trabalho, se sabemos colaborar, ser gentis, se somos éticos, ou se pelo contrário nós alimentamos mais reclamações, críticas contra tudo, se deixamos a maledicência imperar no ambiente de trabalho, se não sabemos respeitar regras, ceder e perdoar quando necessário. As habilidades socioemocionais, ou seja, a capacidade de nós lidarmos com as nossas emoções de maneira positiva, exige de nós uma postura de bondade, de calma, resiliência, empatia, de gentileza. Ultimamente, até as escolas têm se atentado para a importância de todas essas habilidades e já existem até iniciativas para ensinar esse letramento emocional para as crianças desde a mais tenra idade, como, por exemplo, o projeto Educa, do psicólogo e palestrante espírita Rossandro Klinger. Porque cada vez mais se vê a importância de bons valores na vida de um ser humano. Mas para aqueles que já são adultos como nós, que já se encontram diante dos desafios da vida, dos desafios profissionais, como nós fazemos para aprender essas competências socioemocionais?
Saber manter a calma diante de situações difíceis no ambiente de trabalho e também dentro de casa. Ser gentil e pensar no coletivo, mesmo em situações de alta pressão. Não são habilidades que nós iremos manifestar de uma hora para outra, porque elas serão sempre o resultado de um processo de maturidade espiritual. Maturidade essa que vem com o estudo de bons princípios e valores, mas também, acima de tudo, com o estudo de nós mesmos, do nosso próprio comportamento e precisando sempre melhorar. São conquistas pessoais na nossa jornada. E quando atuamos na vida, dentro de casa com a família ou no ambiente de trabalho, essas habilidades emocionais fazem toda a diferença. A doutrina espírita, através do Evangelho, ensina um caminho que nos ajuda a adquirir essa postura amorosa, gentil, ética, que é interessante notarmos que são características de comportamento que não estão circunscritas aos ambientes religiosos e, como estamos falando, vêm sendo valorizadas também no ambiente profissional. E voltando a falar, do mundo corporativo, aquelas duas frentes que nós falávamos vão ser sempre necessárias. O candidato que está sendo avaliado para uma vaga de trabalho precisa mostrar que possui o conhecimento técnico sobre aquilo que ele irá fazer e também as habilidades socioemocionais. Esses dois grupos de competências são conhecidas no meio corporativo como hard skills e soft skills. Hard skills são então as habilidades técnicas que são adquiridas através da educação formal, das graduações, pós-graduações, cursos. Portanto, são habilidades específicas e são consideradas determinantes para que você encaixe ou não numa profissão e conquiste um emprego. Mas um bom profissional, na atualidade, como nós falávamos, não basta apresentar apenas isso, tem se exigido cada vez mais que ele possua as soft skills, que são então as habilidades socioemocionais. As soft skills são essas habilidades de relacionamento interpessoal, que dizem respeito ao comportamento social e à forma como a pessoa se expressa, como ela interage com os seus semelhantes. Por isso, influencia diretamente no desempenho daquele indivíduo diante da sua equipe. Temos que educar as nossas emoções para sabermos expressar a nossa empatia, a nossa gentileza, para sermos flexíveis na convivência, termos uma estrutura emocional, termos equilíbrio para trabalhar em diversos ambientes, para nos adaptarmos a mudanças sem perder a calma e a serenidade. Em resumo, essas soft skills não dependem dos nossos diplomas, mas dos nossos valores pessoais, em reconhecermos também os nossos erros e estarmos sempre nos corrigindo e buscando nos melhorar. Um estudo realizado pelo LinkedIn mostrou que as soft skills têm se tornado tão importantes quanto as hard skills no momento de uma contratação. E isso é um avanço para o nosso planeta. Mas o que nos interessa trazer aqui no programa são justamente os traços em comum entre esse profissional com boas aptidões socioemocionais no seu ambiente profissional, uma pessoa gentil, ética, e o bom espírita, que também é o bom cristão. Nós podemos até fazer a seguinte pergunta: o que o Espiritismo poderia nos ensinar sobre as soft skills, as habilidades socioemocionais? No Evangelho segundo o Espiritismo, se nós lermos a descrição do homem de bem e do bom espírita, que estão no capítulo 17, Sede Perfeitos, nós teremos, sem dúvida, a descrição dessa postura valorizada hoje no mercado atual. Alguém que não alimenta mágoas, que colabora e dá sempre o seu melhor, amável, gentil, indulgente com as falhas alheias, porque sabe que ele próprio também pode cometer falhas. E nesse capítulo também se fala sobre a hierarquia. Os espíritos recomendam coisas que são absolutamente necessárias para esse profissional atual. Eles dizem: se a ordem social colocou sob o seu mando outros homens, o bom espírita trata-os com bondade e benevolência porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar a moral e não para os esmagar com o seu orgulho. Evita tudo quanto possa lhes tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontram. E o subordinado, de sua parte, compreende os seus deveres da posição e ocupa e se empenha em cumpri-los conscienciosamente.
Enfim, aquele que lê e tenta aplicar na prática as palavras do Evangelho estará construindo no seu íntimo habilidades que garantem uma vida de mais harmonia em todas as circunstâncias. E quem busca agir como um bom cristão no seu ambiente profissional não só vai cumprir com as soft skills valorizadas no mercado atual, como também estará no caminho certo de colocar em prática a moral de Jesus, que é o único caminho que nos conduzirá para a nossa evolução moral. Olá, nós vamos ouvir agora a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas. Eu acredito que todos nós pedimos durante uma prece, quer quando estamos a sós, na prece, em nossa intimidade, quer quando estamos no templo ou no centro espírita, não importa. O que mais fazemos é pedir por nós, por nossa família, pelos amigos, pelas pessoas que estão passando por algum tipo de provação e por aqueles que nos pedem em favor deles próprios ou de outras pessoas. Mas até que ponto nós sabemos
perceber quando a ajuda do alto nos chega? Não sabemos porque os espíritos superiores, os espíritos amigos, mentores, eles não precisam anunciar e nem necessitam de qualquer tipo de barganha para nos ajudar. Ocorre que muitas vezes, em meio da situação de prova em que nos encontramos, rogamos para que não seria exatamente, a melhor solução, considerando as nossas experiências nos caminhos da eternidade. Queremos a cura imediata de uma doença, quando na verdade a cultivamos com esmero e persistência por anos a fios. Queremos nos livrar de alguém que nos prejudica num passe de mágica, quando somos nós que atraímos a pessoa, quer com os nossos pensamentos, quer com as nossas atitudes, do presente e do passado. Confiem, nunca nos falta a ajuda, jamais. Ela chega silenciosa, na maioria das vezes, sutil, sem explicações. Eu aprendi ao longo dos anos, principalmente naqueles que vivi no seio da doutrina espírita, outra coisa, que se nós não temos que passar por certa provação, não vamos passar. Mesmo que situações tempestivas nos levem ao temor de que passaremos por determinado tipo de dor. Ou seja, só sofremos aquilo que nós, como resultado do que cultivamos, e sofremos por isso. Sempre existe uma causa. Eu vou contar uma história verídica que demonstra como a providência divina age pelas mãos dos nossos amigos espirituais. Há um tempo atrás, uma amiga minha estava com um bebezinho, praticamente recém-nascido, pois não havia completado 3 meses de idade, dormindo no carrinho da sala, e enquanto ela assistia uma novela na época, e ela estava acompanhada da filhinha mais velha, de 7 anos, quando de repente a primogênita, olhando para dentro do carrinho, gritou: "Mamãe, o bebê está ficando roxo". Minha amiga, num salto, pegou a nenê desacordada e realmente ficando já roxinho. Havia se engasgado ao regurgitar o leite. Desesperada, minha amiga levava a bebê para cima, sacudia, tentava fazer respiração boca a boca, só que ela aspirava o narizinho dela e não soprava. Não havia mais ninguém na casa. Ela ligou apressadamente para a casa de sua tia, que ficava a 2 quilômetros mais ou menos da sua casa, e pediu socorro. De carro, os tios chegaram rapidamente e todos foram a uma clínica infantil que ficava próxima à sua casa. A minha amiga só chorava e pedia a Jesus que salvasse a filhinha. Não tinha forças nem para levar a bebê. Sua tia foi quem entrou na clínica rapidamente e o médico a levou para uma sala. Logo se ouviu o choro da nenê, que havia voltado a respirar normalmente. Foi um grande alívio para todos, mas ficaram preocupados com possíveis sequelas, pois foi muito tempo sem oxigenação. E graças aos amigos do alto, hoje a neném
é uma linda mulher e mamãe também. Tudo tem uma razão. Não era para aquela criança arcar com possíveis deficiências provocadas pela falta de oxigênio no cérebro, por tempo tão longo enquanto ela ficou engasgada. E nem seus pais deveriam passar pelo desafio de cuidarem de uma filha com limitações físicas ou psicológicas, talvez. Mas com certeza aquele momento de angústia e dor, na expectativa de perder a filhinha naquelas condições e sentir-se culpada por isto, foi um ponto importantíssimo na sedimentação da sua fé. Minha amiga nunca mais duvidou da providência de Deus que se manifesta através das suas criaturas. Tornou-se mais confiante e passou por muitas provas, sempre confiando na ajuda do alto. Hoje ela afirma que nada teme e sabe que nunca lhe faltarão os anjos nas horas de maior necessidade. É interessante esta constatação, anjos, né? Se pensarmos bem, quando nos comprometemos com o Evangelho, mesmo com todos os nossos defeitos e fraquezas, muitas vezes, sem nos apercebermos, né, disso, somos também anjos nas vidas das pessoas. Acho que cada um de vocês já vivenciou esta experiência de estar na hora certa na vida de alguém e ter podido ajudá-la numa situação de prova ou necessidade. Da mesma forma, a espiritualidade nunca descuida de nós, pois estão sempre agindo em nosso favor, em nome de Deus e como enviados do Mestre Jesus, intercedendo em nosso benefício. E se temos de passar pela prova, eles estão lá, nos amparando e dando-nos forças para superá-las. Pensemos nisto e até o próximo encontro. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos, como sempre é muito agradável estarmos juntos em mais um Momento Doutrinário. Hoje convidamos a todos para refletirmos sobre o tema escândalos, o qual consta no livro Evangelho segundo o Espiritismo, onde no capítulo 8º, bem-aventurados os que têm coração puro, os espíritos da codificação espírita, nos itens 11 a 17, deixam-nos as seguintes orientações a respeito dos escândalos, citando inicialmente o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 29 e 30, e o capítulo 18, versículos 6 a 11, os quais dizem: se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Se alguém escandalizar a um desses pequenos que creem em mim, preferível seria que lhe pendurassem ao pescoço uma dessas mós que um asno faz girar e que o jogassem no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo vem. Tende muito cuidado em não desprezar um destes pequenos. Declaro-vos que seus anjos do céu veem incessantemente a face de meu Pai que está nos céus, porquanto o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido.
Se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida tendo um só pé ou uma só mão, do que terdes os dois e serdes lançados no fogo eterno. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Melhor para vós será que entreis na vida tendo um só olho, do que terdes dois e serdes precipitados no fogo do inferno. E os espíritos da codificação deixam-nos os seguintes esclarecimentos a respeito. No sentido vulgar, escândalo se diz de toda a ação que, de modo ostensivo, choca à moral ou às conveniências. O escândalo não está na ação em si mesma, mas na repercussão que possa ter. A palavra escândalo implica sempre a ideia de um certo alvoroço. Muitas pessoas se contentam em evitar o escândalo, porque este lhes faria sofrer o orgulho e seu respeito decairia entre os homens. Jesus se referia a tudo que leva o homem à queda, ou seja, o mau exemplo, princípios falsos, abuso do poder, etc., etc. Desde que as suas torpezas fiquem ignoradas, é quanto basta para que se lhes conserve em repouso a consciência. São, no dizer de Jesus, sepulcros branqueados por fora, mas cheios de podridão por dentro. Vasos limpos no exterior e sujo no interior. No sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão a miúde empregada, é muito mais geral, pelo que, em certos casos, não se lhe compreende o significado. Já não é somente aquilo que afeta a consciência de outrem, mas é tudo que resulta dos vícios e das imperfeições humanas, de toda a reação malévola de um indivíduo para outro, com ou sem repercussão. O escândalo, neste caso, é o resultado efetivo do mal moral. É preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque sendo os homens imperfeitos aqui na terra, os homens se mostram propensos a praticar o mal, e porque as más árvores só dão maus frutos. Deve-se, pois, entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens, e não que exista para os homens a obrigação de praticá-lo. É necessário que o escândalo venha, porque, estando em expiação na terra, os homens se punem a si mesmos pelo contato de seus vícios, cujas primeiras vítimas são eles próprios e cujos inconvenientes acabam por compreender. Quando estiverem cansados de sofrer devido ao mal, procurarão remédio no bem. A reação desses vícios serve, pois, ao mesmo tempo, de castigo para uns e de provas para outros. É assim que Deus faz surgir o bem do mal, e como os próprios homens utilizam as coisas más ou as escórias. Sendo assim, dirão, o mal é necessário e durará para sempre, pois se desaparecesse, Deus se veria privado de um poderoso meio de corrigir os culpados. Logo, é inútil cuidar de melhorar os homens.
Deixando, porém, de haver culpados, também desnecessários se tornariam quaisquer castigos. Suponhamos que a humanidade se transforme e passe a ser constituída de homens de bem. Nenhum pensará em fazer mal ao seu próximo, e todos serão felizes por serem bons. Tal a condição dos mundos elevados, donde já o mal foi banido. Tal virá a ser a da terra quando houver progredido bastante. No entanto, ao mesmo tempo que alguns mundos se adiantam, outros se formam, povoados de espíritos primitivos que, além disso, servem de habitação, de exílio e de estância expiatória a espíritos imperfeitos, rebeldes, obstinados no mal, expulsos de mundos que se tornaram felizes. Mas ai daquele por quem venha o escândalo. Quer dizer que o mal, sendo sempre o mal, aquele que serviu sem consciência disso, dê instrumento à justiça divina, aquele cujos maus instintos foram utilizados, nem por isso deixou de praticar o mal e de merecer punição. Assim é, por exemplo, que um filho ingrato é uma punição ou uma prova para o pai que sofre com isso, porque esse pai talvez tenha sido também um mau filho que fez sofresse seu pai. Passa ele pela pena de talião, mas essa circunstância não pode servir de desculpa ao filho que, a seu turno, terá de ser castigado em seus próprios filhos ou de outra maneira. Se vossa mão é a causa de escândalo, cortai-a. Figura enérgica esta, que seria absurda se tomada ao pé da letra e que apenas significa que cada um deve destruir em si toda a causa de escândalo, isto é, de mal, arrancar do coração todo sentimento impuro e toda tendência viciosa. E os espíritos da codificação concluem suas orientações dizendo: quer dizer também que para o homem mais vale ter cortado uma das mãos antes de que servir essa mão de instrumento para uma ação má, ficar privado da vista antes que lhe servirem os olhos para conceber maus pensamentos. Jesus nada disse de absurdo para quem quer que aprendeu o sentido alegórico e profundo de suas palavras. Muitas coisas, entretanto, não podem ser compreendidas sem a chave que lhes proporciona o Espiritismo. Amigas e amigos, estes evangelhos de Mateus, mais os esclarecimentos dos Espíritos da codificação, deixaram-nos bem claro que somente existe um único caminho para que tenhamos mérito de um dia voltarmos à nossa origem Deus. Qual é este caminho? Seguir os ensinamentos e exemplos de Jesus, praticando a caridade, ou seja, fazendo o bem sem olhar a quem no limite de nossas forças. Amigas e amigos, está em nossas mãos os caminhos que devemos desbravar no dia a dia da vida. Entretanto, não nos esqueçamos jamais de fazer nossas preces a Deus, Jesus e aos benfeitores espirituais pelas oportunidades que temos aqui na bendita Escola Terra. Agradecemos a todos pela companhia e os convidamos para que continuem a acompanhar o Portal de Luz e que compartilhem esses nossos estudos nas redes sociais.
Desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor no coração. Até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Um forte abraço a todos. Muito obrigado. Estamos encerrando por aqui o programa de hoje e se você gostou do nosso conteúdo, curta esse vídeo, compartilhe o link com seus amigos, porque isso vai ajudar a divulgar a mensagem espírita de amor e de esperança para cada vez mais pessoas. Muito obrigada e até a próxima!